Mais um Conecta Pro com vocês, transmitindo e trazendo muito conteúdo e compartilhando ideias, soluções e tecnologia. Hoje, mais uma vez, trazendo um grande amigo, um grande profissional, para que a gente possa trazer assuntos e temas relevantes. Com vocês, Conecta Pro, Antonioni Rosada, entrevistando Rafael Bonin, e o tema de hoje, a importância da segurança no trabalho, um assunto que está em todos os ambientes de trabalho e em todas as profissões. Seja muito bem-vindo, Rafael. Quem é você e como começou a sua trajetória nessa área? Por favor, se apresente. Bom dia a todos, meu nome é Rafael Bonin. Obrigado, Antonioni, pela oportunidade de falar um pouco de segurança do trabalho aqui com vocês. A minha formação, eu comecei como técnico em segurança do trabalho, lá em 2000, em Piracicaba, no Centro Paula Souza. Depois fui fazer tecnólogo em meio ambiente, cursei engenharia ambiental e pós-me graduei em engenharia de segurança do trabalho. Tá? Então essa é a minha formação acadêmica. O meu trabalho como técnico, estagiei aqui na Ingep, na cidade de Limeira, em 2001. Depois fui trabalhar na Votorantim, celulose e papel, como técnico também em Piracicaba. Depois fui para a Unimed, coordenar um departamento de saúde ocupacional, onde a gente assessorava mais de 700 empresas. Comecei como perito, trabalhei 8 anos como perito na Justiça do Trabalho. Hoje trabalho como perito na Defensoria Pública do Estado e também na Vara Civil como engenheiro ambiental. Lecionei no ISCA como engenheiro ambiental, fui coordenador do curso de pós-graduação de engenharia de segurança também do ISCA. Lecionei na Einstein, curso técnico, quando existiu o Pronatec. Fui inspetor do CREA pela CAF, na Comissão Técnica Especializada de Segurança do Trabalho. Estou voltando por um convite do nosso amigo Ticara, vou voltar a fazer parte como inspetor. Enfim, essa é a minha trajetória como profissional da área de segurança do trabalho e ambiental, mais como segurança do trabalho. Muito bem. Excelentes jornadas e principalmente formação e participação no mundo acadêmico, que é onde nós acabamos colaborando na capacitação dos alunos, dos estudantes, e é ali que tudo se inicia, né? A carreira profissional no ambiente institucional. Muito bem, fico muito contente de ter a sua presença e enaltecer o programa sobre esse tema, a importância da segurança no trabalho. E dentro dessa sua trajetória, qual foi o maior desafio que você já enfrentou nesse campo, Rafael? Pois é, Antonioni, eu acho que desde quando eu comecei até agora, a maior dificuldade é ainda você criar uma cultura de segurança do trabalho aqui no Brasil. Criar o hábito. Criar o hábito, o dia a dia, falar mais de segurança, dar importância para a segurança do trabalho. Ainda o empresário vê a segurança do trabalho como custo, ele não vê como investimento. Ele não vê que ela tem que fazer parte do custo da empresa para poder chegar no valor final do seu produto. Certo. A gente começa a entender um pouquinho da engenharia de segurança do trabalho ou da segurança no trabalho quando a gente começa a ver números, né? Nós já vamos colocar alguns números para vocês acompanharem, Sim. Porque até eu mesmo fiquei surpreso. Falei com você agora há pouco, né? Da quantidade. Tudo bem, o Brasil é um país continental, temos muitos habitantes e, consequentemente, muitos trabalhadores, mas esses registros aí, a fonte do Ministério do Trabalho, né? Nós tivemos, comenta um pouquinho sobre esse número, 724.228 acidentes de trabalho. Sim. São números altos. É o dobro do que a população da nossa cidade de Limeira. Sim. Né? E você vê que quando essa informação é do ano passado, né, do Ministério do Trabalho, são mais de 700 mil, e ali ele define também a frequência. Então, por hora, a gente tem 83,6 acidentes acontecendo. Então, por hora, a gente tem quase 100 acidentes. Né? E por mês também, 60.352, e por dia, 2.007. E olha, em cima desses números, esses registros são somente aqueles que são
Comunicados. Comunicados. Tem alguma coisa a ver com aquela CAT? Sim. Ou não? Comunicação de acidente de trabalho, sim. É obrigatório, né, pelo empregador emitir a CAT, não só ele, né? Um hospital pode fazer, o próprio trabalhador pode fazer a emissão da CAT. O que é essa CAT? É uma comunicação que o governo precisa saber desse acidente de trabalho, né? Tanto o governo como a Previdência, ou o Ministério do Trabalho e a Previdência, e ela é emitida pelo empregador. No caso de acidente de trabalho, quando a gente fala de doença do trabalho, quando ela é caracterizada, essa doença do trabalho, ela só pode ser emitida por um médico do trabalho. Certo. E ela passa a constar como um índice também de acidente de trabalho. Entra também como um índice também. Sim, também. Tá. Atualmente, até a metade do ano, já foi medido os acidentes de trabalho comunicados e a gente já tem um aumento de 9% em relação a 2024. Então, isso é um reflexo dessa falta da cultura de segurança, né? Essa dificuldade que você me perguntou que antes eu tinha, que eu já estou há 25 anos, já estou há 25 anos na área e hoje ainda enfrento. Melhorou muito, Antonioni, não tem como falar, né? Mensurar como foi melhorada a área de segurança do trabalho. Mas ainda falta muito, porque não é só a aplicação da norma, da multa, da fiscalização, mas também a conscientização. Na área de segurança do trabalho, a gente fala, segurança é cultural. Então, temos que quebrar esse paradigma de que a segurança é custo, de que comigo nunca acontece, que não vai acontecer. E você vê os números que são altos, tantos acidentes do trabalho no Brasil. Com relação aos números, nós estamos falando em 2.007 acidentes de trabalho por dia. Ou seja, os hospitais, as unidades básicas de saúde recebendo praticamente 2.007 atendimentos referente a acidentes durante o seu período ou operação de trabalho. Sim. Tá? Melhorou muito hoje em dia, já há um tempo. Hoje os prontos-socorros, PAs, eles são obrigados, né, a preencher a RAT, que é o relatório de acidente de trabalho, e aí isso gera uma CAT. Certo. Então, ele faz algumas perguntas quando você chega no hospital. Né? Foi acidente de trabalho? Olha, você estava trabalhando? É muito importante isso Demais, daí, é muito demais. importante, porque acontece algum acidente onde a pessoa precisa ser transferida para uma unidade de saúde. Entendam? Unidade de saúde, um hospital, um pronto atendimento, uma unidade básica de saúde. Qual é o procedimento para chegar até o ponto de configurar um acidente de trabalho? Como você disse, é feito um relatório e depois a CAT. Como que é esse passo a passo? Quando você tem um acidente dentro da empresa, ou a empresa tem essa preocupação de informar o governo, quando você tem um técnico em segurança do trabalho lá dentro, o próprio RH, ele já emite a CAT, né? A comunicação de acidente de trabalho. Mas quando esse profissional, num acidente de trajeto ou fora do local da empresa, prestando um serviço, sofre esse acidente, quando ele se locomove até o pronto-socorro, o PA, e isso pode ser, ele pode ir por veículo próprio, ou alguém levou ele até lá, prestando socorro, na recepção vai ter esse filtro. Tá? E lá pode ser já emitido a CAT. Às vezes ele emite a RAT e comunica à empresa para que se emita a CAT. Okay. Tá? Essa informação chega ao governo. Tá? E não é simplesmente uma informação somente para índices de segurança para tratar, mas também isso gera um custo para a sociedade. Sim, né? Com Quando certeza. você tem um acidente de trabalho ou um acidentado, ele pode ter uma vida inapta ao trabalho. Né? Pode ter aposentadoria por invalidez, próprio tempo de serviço que ele perde de afastamento, tudo isso gera custo. Né? E o reflexo não é só na empresa, é na sociedade também. E isso também se não houver as intervenções ou até a parada, né, da empresa ou do processo produtivo para se realizar alguma perícia, né? Que às vezes é necessário realizar alguma perícia. Hoje muitas empresas trabalham no processo de manufatura ou linha de produção contínua, né? Você ter uma parada dentro de uma fábrica, você deixa de produzir e, consequentemente, a empresa deixa de gerar negócios, né? E é assim que a empresa sustenta os trabalhadores que estão lá. Então, além de ser um cuidado então próprio, também é um cuidado coletivo, né? Sim, para você ver o impacto de um acidente de trabalho grave em uma empresa, você tem a parada total da produção, né? Total daquele setor, melhor dizendo, e um acidente de trabalho grave é caso de polícia. A perícia técnica, a polícia vai entrar dentro da empresa e vai fazer a perícia.
vai ficar interditado aquele local. Então você não produz mais naquele local. Você tem o Ministério do Trabalho e outros órgãos fiscalizadores chegando até a sua empresa, e isso sendo autuado, notificado. E nós temos também um problema psicossocial dos outros trabalhadores que viram esse acidente. Tem casos que eu já acompanhei de trabalhadores não voltarem mais para o seu posto de trabalho pelo choque de ver um amigo ser esmagado por uma máquina, atropelado por uma empilhadeira e chegado a óbito. São traumas. Então, para tratar isso depois tem o processo trabalhista, né? Essa família que não tem mais o pai, o arrimo de família. Então, o impacto do acidente de trabalho é gigantesco. Tanto para o trabalhador, eu acho o principal, o mais prejudicado, o empregador também, e a sociedade. O governo em si paga também por isso. A empresa e o governo pagam por isso. O cidadão é reflexo no cidadão. Muito bem. E diante aí desse nosso tema, né, a importância da segurança no trabalho, por que você destaca que esse tema é tão importante, tanto para a sociedade quanto também para a empresa, para os empregadores? Por que eles têm que ter atenção a isso? Não só por conta das ocorrências do trabalho, mas aonde que tem que estar a mobilização da sociedade para que a gente possa reduzir esses impactos, reduzir esses acidentes? Como que você considera a importância desse tema? Sim. Quem trabalha diretamente, né, acho que os dois personagens do trabalho, que é o empregador e o empregado, essa parte importante do empregador ter a visão da prevenção, de saber que o empregado faz parte do ativo da empresa dele, do patrimônio, seguindo legislação, aplicando treinamentos, capacitação, a entrega dos equipamentos de proteção individual, o monitoramento da saúde desse trabalhador, né? Estamos vendo uma imagem, né, que a gente tem 4 pilares da segurança. A gente fala, em primeiro lugar, o planejamento, a política e planejamento, né? Então, a cultura de segurança tem que partir da diretoria da empresa, alta direção. Tem que vir de cima para baixo. Não adianta eu ter um trabalhador que foi treinado usando EPI, se o empregador sai da sala dele e entra dentro de uma área de risco sem EPI. Correto. Então, você tem ali planejamento, política e planejamento, que é a estrutura da empresa, e na sequência nós temos execução, implementação e operações, que é a parte da educação, a inspeção, a gestão, né, e a comunicação aí dos relatórios, e controle, ações de checklist e corretivas, monitoramentos aí do ambiente de trabalho, os exames, as investigações, auditoria de segurança do trabalho e aí, obviamente, as ações, que é a revisão da gestão, né? Que são as revisões que todo o processo de segurança ele tem que passar por uma evolução, né? Exato. Desde 2022, Antonioni, foi criado o gerenciamento de risco ocupacional dentro da portaria 3214 de 1978, né? E ela foi atualizada. Então, hoje, a gente fala em gerenciamento de segurança do trabalho, né? Essa gestão de riscos. Não é somente você fazer um laudo, você entregar um EPI, chegar para o trabalhador e falar assim, use isso aqui para proteger sua audição, use isso aqui para proteger seus olhos. Não. Então, a gente precisa ter capacitação, os laudos, exames médicos e a cultura de segurança, a parte comportamental. E tudo isso engloba, que nós vimos no slide anterior, que não é somente entregar o EPI. Muitos empregadores ainda acham que ele tem um risco, eu entrego o EPI. Só entregar não basta. Não basta, né? Tem uma imagem, né? Agora novamente, a hierarquia de controle de riscos. Isso, né? Isso é interessante, né? Isso já é antigo na área de segurança, né? A gente sempre trabalhou com isso. Isso está dentro da legislação. É uma pirâmide invertida. Exato. O que significa? O que é mais efetivo e o que é menos efetivo. Então é assim, eu tenho um risco dentro da empresa. Eu fui fazer uma avaliação, o técnico de segurança, ou engenheiro de segurança, fez uma avaliação quantitativa ou qualitativa desse ambiente de risco, né? Então, o primeiro de tudo, eu tenho que tentar eliminar esse risco. Então, por exemplo, eu tenho uma tinta num processo de produção que ela contém chumbo. Eu consigo eliminar? Eu consigo uma tinta ecológica, uma tinta que não tenha chumbo,
que eu já sei que é comprovado que é cancerígeno, então primeiro eu elimino o risco. Ah, então vocês vêm fazendo essa análise, né, de cima para baixo. Sim. E eu pensei que fazia de baixo para cima. Não, é de Você cima tá para vendo? baixo. O mais efetivo é o azul e menos efetivo é o vermelho. Olha só, Tá? então é importante, porque normalmente o pessoal já vem naquela parte, eu tenho que dar o IPI, eu tenho que mudar o método de trabalho. Não, é o contrário. É o contrário. Por isso que é importante, então, do conhecimento, da capacitação e da técnica. Do profissional, Do sim. profissional, porque olha só, o profissional ele vai trabalhar essa pirâmide da parte de cima, que é onde a gente tem os efetivos ou ações mais efetivas, que vem da eliminação do risco até descendo a parte de baixo. Então, eliminação, substituição do risco, controles de engenharia que você isola as pessoas, depois controles administrativos, que é mudar o método de trabalho se for Exato. possível, e na ponta ali final, proteger o trabalhador com EPI. Isso, a legislação, esses itens constam dentro da legislação. A legislação fala que primeiro a eliminação do risco, isso tem um texto dentro da NR, né? Depois a substituição, depois o controle de engenharia. Então eu tenho ruído, por exemplo, eu consigo enclausurar esse ruído, ele não chega até o trabalhador, ele não tem essa via de exposição, esse transporte, esse meio de transporte desse risco, então consigo, já elimino, não preciso usar, por exemplo, o protetor auricular. Mas eu tenho outras medidas, né? Administrativa, consigo reduzir essa jornada de trabalho dele, essa exposição prolongada ao ruído do dia? Também não. E por último, eu utilizo o EPI. Certo. Então, quando a gente fala do EPI, lembra que eu te falei, Antonioni, segurança do trabalho é usar EPI. Não é só isso. O EPI é o último caso. É quando eu não tenho mais nenhuma ação para fazer, aí sim eu protejo o trabalhador com equipamento de proteção individual. Essa sua colocação é muito importante, porque normalmente os empreendedores ou aqueles que têm a responsabilidade em gerir as pessoas, eles pensam somente na entrega do equipamento, que é o EPI nada mais que é um equipamento de proteção individual, entregar esse EPI e não, às vezes, buscar a eliminação do risco, do problema. Então, por isso que é muito importante vocês não somente terem a orientação, assessoria ou consultoria de um profissional adequado, para que vocês possam eliminar o risco ou tomar outras medidas possíveis e cabíveis para que não ocorra ou não coloque um profissional em risco. Sim. Muito importante. E essas classificações, obviamente, de riscos, né, nós estamos vendo algumas cores e classificações aí na tela, né? Riscos verde, que são riscos físicos, os riscos na cor vermelho, que são os riscos químicos, os riscos na cor marrom, que são os riscos biológicos, os riscos na cor amarelo, que são riscos ergonômicos, e os riscos na cor azul, que são os riscos de acidentes. Por que essa categorização e para que serve isso? Essa tabela ela é clássica na área de segurança do trabalho, né? As 3 primeiras tabelas praticamente não se alteraram, então hoje eu tenho, entre outros riscos ergonômicos e de acidentes, esses 3 físicos, químicos e biológicos se mantêm. Então eu tenho risco ruído, né? Tenho risco de vibração, radiação ionizante, não ionizante, frio, calor, pressões anormais, umidade. E esses se enquadram, muitos deles, como insalubre. Tá? Aí já a gente vai para dentro da NR15, que trata a respeito de insalubridade, nos seus 14 anexos. Então está dentro ali os riscos físicos, químicos e biológicos. Aí o risco químico ele pode, em sua forma, seu estado físico, estar em poeira, fumo, névoas, neblinas, gases, e também o risco biológico, vírus, bactérias, protozoários. O risco ergonômico, ele tem diversos, centenas, né? Temos muito mais que isso hoje em dia. E de acidente, se a gente fosse listar, são centenas, milhares de tipos de risco de acidente. Eu estou identificando 2 ali, que são mas também relacionados à minha área de atuação, né? Estou vendo ali o risco azul, risco de acidentes classificados na cor azul, que é a iluminação adequada, que são os riscos com relação à eletricidade, que nós já vamos passar algumas imagens aí, em termos de os problemas, os acidentes categorizados por atividade também, né? Então, nós temos categorias ou atividades de trabalho que elas estão mais susceptíveis ao risco. Sim.
né? E, consequentemente, elas acabam tendo um número mais expressivo, né? Sim, a área de construção civil, ela lidera. Certo. O agro também, pela forma de trabalho, né? Ainda tem muito contato do trabalhador, é muito artesanal, mecanizado, ou melhor, não mecanizado, ele tem que fazer o serviço braçal. Certo. Em outras áreas você já tem muito automatizado, mecanizado, e que você não expõe o trabalhador. Lembra a pirâmide da hierarquia? Isso. Você não expõe tanto ele, né? Ele fica distante do risco. E é por isso que surgiram as normas regulamentadoras, as chamadas NRs. Isso. Eu conheço muito a NR10, a NR12, NR33, NR35. O que vem a ser essas normas regulamentadoras, né? Bem, a área de segurança do trabalho, pela parte da legislação, começou em 1945, com a consolidação das leis do trabalho, a CLT. E ali já temos alguns relatos alguns textos de segurança do trabalho, porém, a parte técnica, né, esmiuçada, faltava. Em 78, com a portaria 3214, foram lançadas as normas regulamentadoras. Hoje temos quase 40 normas regulamentadoras, e cada uma trata de uma área específica ou de forma geral. Então, quando eu falo da NR1, ela foi revisada em 2022, hoje nós temos o gerenciamento de risco ocupacional, né? E o programa de gerenciamento de riscos, onde faz todo o mapeamento de risco da empresa e apresenta esse programa, né? Que ele é dinâmico, não é estático, ele tem cronograma, tem ação e tem que ser implementadas essas questões de segurança do trabalho. Por exemplo, a NR7, que nós temos os exames ocupacionais. Certo. Então, o motorista tem que fazer diversos exames ocupacionais. Se a gente for pegar quem trabalha em altura, também outros exames específicos. E por aí vai, dependendo da atividade de risco. Então, é por isso que um profissional, ele nunca só vai estar submetido a uma NR. Ele às vezes, ele tem que passar por capacitações e treinamentos em mais de uma NR. Por exemplo, vou pegar um exemplo para quem trabalha na área de elétrica. Então, ele vai ter uma NR10, ele tem que se capacitar numa NR10. Sim. Se ele for fazer serviços ou acessos utilizando escadas ou andaimes, ele tem que ter a NR de altura, 35, que é a NR35. Se ele for entrar dentro de um ambiente fechado, que a gente chama de ambiente enclausurado, também tem que fazer um treinamento. NR33, espaço confinado. Espaço confinado. Então, o que acontece? As NRs também tratam de locais, pontos específicos que podem vir a gerar risco de trabalho e o trabalhador, o operador, ele tem que estar preparado para analisar o ambiente e saber também como se comportar, não se expondo ao risco. A ideia é não expor o colaborador, o operador, o trabalhador ao risco, né? Exato. E dentro destas mudanças ou soluções que você acredita que são urgentes, como que o seu trabalho contribui também para que essas transformações aconteçam ou amenizem, reduza os acidentes de trabalho? Eu acho que, continuo falando da conscientização, tanto para o empregador quanto para o empregado. Então, nos treinamentos, palestras que nós realizamos, os profissionais de segurança, a gente se esforça ao máximo em conscientizar os dois personagens que eu disse. Porque o empregador, muitos ainda não passaram por esse risco de acidente ou dentro da empresa dele, mas os que passaram já viram, né, que os impactos são grandes, né? A imagem da empresa, custo, processo, e tem empresas que fecham, ela não consegue pagar o processo que ela teve, né? Então, essa conscientização dos trabalhadores, dos empregadores e dos trabalhadores, demonstrar para ele que a vida dele é mais importante. Ele é fundamental nesse processo de gestão. Não adianta também o empregador fornecer tudo, treinamento, EPI, tudo, exame médico, se ele trabalha de uma forma imprudente no trabalho. Se ele acha, não acontece comigo, eu sempre fiz assim, há 30 anos eu trabalho na parte elétrica sem desligar a energia, né? Sem usar EPI. Então, a parte mais forte é a conscientização, é essa cultura de segurança, colocar na cabeça dos dois que
os dois saem prejudicados se um acidente de trabalho acontecer. E como se diz, né? Só sabe o tamanho, ou entende o tamanho da gravidade do problema aquele que tem noção do que pode acontecer. Nós temos nós temos ou que passou também, ou né? pelo amor ou pela dor, que a gente pelo fala, amor né? ou pela dor, né? Nós temos uma foto aí que eu acho que os técnicos de segurança de trabalho, engenheiros de segurança de trabalho devem adorar, né, quando estão no ambiente de trabalho, né? O que eles estão fazendo ali, né? Só para entender, eles estão esperando para revezar o serviço ou não, né? Eu estou enganado nessa foto que nós estamos vendo. Pelo que eu entendo dessa foto, é um navio e um trabalhador está prestando manutenção ali com uma ferramenta. Ah, o rapaz da ponta está fazendo um serviço, isso. né? Mas ele não está em ambiente ali seguro, Não, ele está numa mar. prancha, né? Ali tem um rio, um mar ali embaixo. Certo. E não deve ser baixo, é alto, né? Tem uma altura significativa. Sim. E para dar o contrapeso, tem 3 trabalhadores na prancha equilibrando. Aí eu fico com medo se tocar a sirene do almoço, os 3 correndo para almoçar e você vai lá embaixo. Porque e se esquecer que ele tá ali com um trabalhador na frente, né? Pois é. Ali eles estão fazendo um pêndulo, na verdade, né? Estão fazendo um pêndulo. Então eles estão usando a técnica, só que de forma errônea. Totalmente, né? Totalmente errônea, expondo o colaborador a um risco de queda, né? Olha quantos envolvidos com fator impessoal de insegurança. Certo. Olha quantos estão expondo a vida. Quer dizer, 3 nem tanto. Sim. Mas eles estão contribuindo para aquele colega de trabalho sofrer um acidente grave. E o pior ainda, né? O último de capacete dos 3 que está fazendo o apoio para quem está trabalhando, não está nem prestando atenção no amigo lá na frente que está trabalhando. Deve estar olhando para o lado ali, né? É na hora do almoço, ele está esperando. Está esperando? É. Então tá. Muito bem. Agora a gente começa a passar algumas imagens que é assim, pessoal. É muito do cotidiano. Às vezes você fala assim, é a história do rapidinho, né? É só apertar um parafuso, é só fazer um encaixe, é só fazer um acabamento. Esse é só que parece ser rápido, é ali que está o risco e é ali que muitas vezes acontece, né? O acidente de trabalho é um fato inesperado. Se você procurar a definição dele no dicionário, né? É um fato inesperado. Você não consegue calcular o acidente. Você pode ter uma previsão. Aquele muro vai cair, mas exato momento não. Exato não. Você tem a precaução, a noção do espaço, né? E essa imagem, a gente só vai colocar essa imagem aí do ar-condicionado. Olha só também, 3 colaboradores, um obviamente executando o serviço, de cabeça para baixo. Você percebeu que o da esquerda ele está segurando pela blusa, né? Certo. Fazendo uma pinça com o dedão. Sim. E o indicador. Ou seja, ele não está conseguindo nada. Salvar, eu não sei o que ele vai salvar. Ele vai estragar a blusa ainda na hora que puxar o fio dela. Certo. Então, olha a imprudência. É lógico que eu estou tratando como uma brincadeira para ilustrar aqui, mas é muito sério essa forma de trabalho. São coisas essa que acontecem. Do trabalhador. A maioria dos acidentes do trabalho, Antônio, infelizmente, acontece pelo ato inseguro do trabalhador. Do trabalhador. Ou seja, ele que toma uma ação se expõe ao risco por conta própria. Mas a responsabilidade da empresa está junto. Certo. Porque se ela não capacitou, não treinou, ela tem responsabilidade também. Mas, muitas vezes, o trabalhador ele foge do protocolo, foge do procedimento, da ordem de serviço que ele tem que seguir e se expõe ao risco. Para você ter uma ideia, essa imagem que nós estamos já na sequência, né? Nós temos aí vou chamar de operador, trabalhador. Ele está, como descrito, né? Ele está descalço, numa escada de metal, dentro de uma piscina, com um equipamento ligado na rede elétrica. Ou seja, ele está cometendo várias infrações, ou seja, várias imprudências de segurança. Eu passei por uma situação similar a esta, onde nós tivemos que buscar alternativas e métodos para realizar um serviço muito similar desse. Para não colocar uma escada dentro da piscina, que é um ambiente escorregadio, para que não pudesse colocar ou ter o colaborador utilizando um equipamento ligado a uma rede elétrica. Tivemos que utilizar um sistema pneumático, ou seja, um sistema pneumático, um sistema a ar. Você usou ações de engenharia e não entregou o EPI como último caso. Imagina nesse caso, simplesmente eu colocar materiais isolantes, equipamentos de proteção individual isolantes. Certo. Eu tenho o risco controlado em partes. Dependendo da descarga, esses EPIs não vão fazer o trabalhador sobreviver. Então, por isso que primeiro lá em cima elimina o risco, depois controle de engenharia, substituição
e só o EPI. Mas nesse caso é lógico que ele está totalmente exposto. Né? Total. Nossa! A gente vai passando umas imagens, para quem pode estar nos acompanhando com as imagens, ou para quem está nos ouvindo apenas, nós estamos aqui retratando e colocando, né, descrevendo essas imagens que estamos colocando com vocês, que são os absurdos que acabam acontecendo. Às vezes um pessoal fala, mas não é possível que isso aconteça na empresa, na indústria. Eu já vi algumas e coisas. Acontece, e desse muito. Tipo de foto, já vi. São 25 anos trabalhando. O que nós temos aí? Nós temos, obviamente, um processo, né, um trabalho de solda. Então, nós temos um soldador, aonde ele está usando uma luva, até então... Correta, uma luva de raspa. Ele deve estar usando uma camisa, uma camiseta, uma roupa ali adequada para que não haja aí um respingo ou não, mas provavelmente não, que ele deveria estar com também o avental de raspa. E ele falou, vou me proteger com o quê? Um jornal rasgado e colocando um óculos por cima. O óculos dele prende a folha, né? Ele então, colocou já o óculos para prender a folha. Mas ali o problema desse tipo de atividade é a radiação não ionizante. Radiação não ionizante. O que é radiação não ionizante? É um processo físico, né, por ondas de radiação que pode acometer a saúde do trabalhar. Certo. Ele pode queimar a retina, ele pode perder a visão. Né? Quem já passou por processo de solda sem usar óculos fala que teve aquela tal de febre, né, ocular, e que teve que ir olha só, no hospital e ficar em repouso sem enxergar por 2 dias. Então, assim, existe o risco. E muitas vezes ele está perdendo essa visão e não está sabendo. Isso é uma doença ocupacional. Por que é importante um especialista, consultor, gabaritado na área de técnico de segurança e engenharia de segurança? Olha, essa imagem. O que a gente pode descrever de tantos riscos que o operador vai estar submetido? Então, é um risco com relação àquela imagem da solda que pode afetar o olho dele. Sim, a radiação não ionizante. Ele pode sofrer queimaduras. Que são a questão do acidente, que é o calor. Ele pode ter o problema desses fumos metálicos, fumos de solda, então ele vai inalando até comprometer a saúde do pulmão. Que é a questão da fumaça que ele vai estar inalando. Então, assim, olha só, uma simples operação de solda, quantos riscos ele está submetido e ele precisa ter as precauções. Então, é o olho, é a questão da queimadura, é a questão da... respirar esses gases tóxicos, né? O que mais que pode ter ali? A imagem às vezes não está apresentando, mas ele pode estar fazendo isso em cima de uma escada, pode estar em cima de uma altura. Trabalhando em altura, sim. Certo, muito bem. E aí tem as imagens que é os absurdos da indústria, né? É o famoso assim, deixa comigo que eu vou dar um jeito. Só que você não fala como, você só vai depois conferir o que foram fazer na prática, né? Os absurdos, né? Pois é, porque aí, Antônio, nessa foto tem uma empilhadeira elevando outra empilhadeira que está elevando o material, o equipamento para o piso superior. Primeiramente, isso jamais poderia acontecer, uma empilhadeira carregar a outra, né? E você vê que tem trabalhadores por cima dela, da segunda empilhadeira, né? Que ali deve ter o quê? Talvez 2, 3 metros já, e... tem 2 trabalhadores se equilibrando, às vezes até para dar o contrapeso ali da empilhadeira. Porque a fabricante não calculou isso, que poderia fazer esse tipo de trabalho. Mas, por exemplo, uma empresa séria, ela vai, ou preocupada com isso, ela vai locar um guindaste, uma plataforma de elevação. Não, aí eu tenho 2 empilhadeiras, um desses teve essa excelente ideia, ou o trabalhador ou o empregador, às vezes parte do trabalhador. A parte do trabalhador, porque às vezes o trabalhador fala assim, eu quero resolver. E é por boa fé, ele não age por má fé, só que ele não percebe que em primeiro lugar está a vida dele, a saúde dele, né? Certo. E não um trabalho rápido para resolver o problema. Então aí, se acontece um acidente, é um acidente gravíssimo, né? Uma empilhadeira pesa toneladas. Agora, você tomando essa imagem como referência, você, especialista, consultor, assessoria na área de engenharia de segurança do trabalho, o empregador, né, o empresário, o proprietário ou responsável da empresa, ele cumpre com todas as obrigações dele, com os EPIs, com os EPCs e tudo mais. A gente pega essa situação que o colaborador está fazendo isso. Quais seriam as medidas administrativas que ele pode tomar contra o funcionário? Porque nós sabemos que tem pessoas que são teimosas. E a teimosia coloca em risco a vida dela, um acidente que ela pode vir a sofrer e, nesse caso, a vida ou
a segurança dos outros envolvidos. Sim. Então, quais são as medidas administrativas que a empresa também pode tomar numa situação como essa? Chega a ser justa causa? Então, a priori, a empresa tem que ter tudo isso mapeado e documentado. Mapeado e documentado. Se ela não capacitou, se ela não fez a integração com o trabalhador, o exame admissional, o treinamento, a capacitação, né, dos treinamentos de prevenção de acidentes, do uso de EPI, se ela fez tudo isso, ela pode chegar para o trabalhador, ele tem ciência, ele assinou, né, tem registros, evidências que ela fez isso. Ele pode ser notificado. Certo. Tá? É uma advertência. Advertência verbal, por exemplo. O não uso do EPI, você sabia, Antonioni, que o não uso do EPI pode gerar justa causa. Pode gerar justa causa. Está dentro da legislação. O ato injustificado do uso do EPI pode causar a justa causa. Tá? Nesse caso, você proporia, ou iria fazer a orientação ou a instrução de uma reciclagem? Então, como que acontece? Eu não encontrei ele com EPI, ou encontrei ela de uma forma imprudente. Primeiramente, ele tem ciência do risco. Ele vai ser advertido verbalmente, né, e reciclado. Você errou nisso, quer dizer, a gente não fala muito em erro, você foi responsável por uma atitude imprudente, então você vai ser treinado novamente. Nós estamos passando algumas atitudes imprudentes aí, nós vamos passar algumas aí na sequência, né? Enquanto você vai orientando a parte do empregador. Isso. Né? Aí, Antônio, vai ter a reincidência. Ele fez novamente, tá? Ele vai ser advertido de forma escrita. Ele pode, outra vez, ele vai ter uma licença, né? Sem receber salário. Ele vai ficar 3 dias em casa, pode ter isso também. E depois a demissão por justa causa. Em nenhum momento eu posso chegar, ele está sem óculos de segurança hoje, e falar, vem cá, demissão por justa causa. Tem que ter uma reincidência. Tá? E sempre quando ocorrer, nós temos que fazer uma reciclagem. Certo. Tá? Porque é aquilo que eu falo, é a cultura, é mudar, quebrar esse paradigma. Ó, dá uma olhada nessa nova imagem. Nós temos... esse é o famoso sítio, curioso, né? Ou o proprietário que contratou o serviço. Mas é o curioso. É o fiscal. É o fiscal. É o famoso fiscal não preparado para exercer a sua atividade, ele né? Está com cara de ser o dono da fazenda e pediu para monitorar ou fazer alguma avaliação com risco biológico. Certo. Olha o tipo de equipamento que os trabalhadores estão usando. É isso que eu estou vendo. Cilindro de ar mandado, quer dizer, o ar ali deve estar contaminado ou tem, né, a probabilidade de estar contaminado. Deve estar com algum cheiro, odor ou até mesmo produtos químicos. Produtos químicos, tá? né? Porque eles estão com máscaras ali, tá todo mundo com máscara, com cilindro. Então, né? assim, o ambiente está controlado para eles, né? Eles estão com EPI, mas estão protegidos. E quem contratou o serviço, ou curioso, ou vizinho, está de shorts, com a mão no bolso. Nessa imagem, tomando essa imagem, o que as pessoas precisam entender ou fazer para ajudar nesta causa? Então, talvez o próprio trabalhador ali demonstrar o risco para esse curioso, né? Tá. Fala, olha, nós temos uma contaminação severa aqui, biológica, ou radioativa, ou enfim, química, e aí o senhor pode, por exposição a esse agente, mesmo em curto prazo, ter algum problema de saúde, ou ir a óbito, né? É o que eu falo da conscientização do trabalhador e do empregador. Não adianta o empregador pedir para o trabalhador usar e não utilizar o EPI, né? E vice-versa, o empregador usar, mas também deixar o trabalhador sem o uso do equipamento de proteção individual. Muito bem. Olha só, um tema tão importante, tão relevante para todas as áreas. Seja pequeno empreendedor, uma pequena empresa ou uma empresa de grande porte, mas quando nós temos ações que envolvam pessoas, com segurança não se brinca. Por isso que a importância da segurança no trabalho, ela vale para todas as estruturas, todas as esferas e todos os ambientes de trabalho. Nós estamos já caminhando para a nossa entrevista final, temos mais uma imagem para estar compartilhando, que são situações, são informações importantes, né? E para que a gente possa fazer aí uma leitura ou tenho dúvida, a minha empresa ela quer se estruturar, a minha empresa ela quer se precaver. Quais são as orientações que devem ser seguidas para que a empresa também busque uma ajuda técnica e qualificada? Sim.
A empresa ela não pode alegar desconhecimento da lei, né? Essa lei já é antiga, então a maioria dos empresários sabem que ela existe. Alguns fazem o básico, o médio, e as outras estão no nível de excelência altíssimo. Então, pode procurar um assessor de segurança do trabalho, tanto técnico de segurança como engenheiro de segurança do trabalho, para fazer esse mapeamento dos riscos, essa avaliação para eliminação do risco, para fazer os laudos obrigatórios, os programas obrigatórios, treinamentos obrigatórios e começar a compor essa gestão, fazer essa gestão para mudança desse comportamento, tanto do empregador que contrata, quanto do trabalhador, para evitar acidente e doença ocupacional, doença do trabalho. Certo. Muito bem. Nós temos aí o GRO, né? O que vem a ser esse GRO e tudo aquilo que envolve a segurança do trabalho, né? Então, a NR1, falei para vocês, é o gerenciamento de risco ocupacional. Então, o que engloba? Eu preciso ter o PGR lá em cima, Programa de Gerenciamento de Riscos, levanta todos os riscos da empresa, qualitativamente, quantitativamente. Depois eu tenho um programa de controle médico de saúde ocupacional, que é a parte dos exames, ele vai ver os riscos que foi evidenciado no PGR, fazer os exames específicos daquela atividade. Aí eu tenho que ter inventário de produto químico, tenho que fazer o laudo de insalubridade e periculosidade para ver se o trabalhador tem esse direito. A entrega do EPI, a gestão, do EPC, o equipamento de proteção coletiva, que é uma medida de engenharia antes do EPI. A análise ergonômica do trabalho, para ver essa interface entre o trabalhador e sua atividade, para não ter lesões. Programa de controle auditivo, programa de proteção respiratória, plano de emergência. Isso são alguns exemplos, mas eu posso falar que dobra ou triplica essa quantidade de ações. Porém, Antônio, não preocupando o empregador que fala, eu estou querendo contratar agora, estou ouvindo o Rafael, nem todas precisam de tudo isso, né? E algumas precisam especificamente. Certo. Se você estava falando do direcionamento das NRs. Construção civil é NR18. Tá? Quando eu tenho alguns trabalhos específicos, mineração a céu aberto, a parte de risco na área rural, então eu tenho específico as NRs. Eu não vou aplicar todas as 38 NRs. Certo. E às vezes essas NRs são aplicadas às vezes para atividades diferentes, mas eles também, quem vai fazer um trabalho na área de civil, construção, alvenaria, ele precisa também ter um acesso à altura, andaime, escada. Exato, umas puxam outras. Assim como outros profissionais, né? O pessoal de pintura, o pessoal de eletricidade, o pessoal de jardinagem, decoração e por aí vai. Sim. Muito bem. Hoje nós entrevistamos Rafael Bonin, engenheiro de segurança do trabalho, perito judicial. Agradeço pelas informações, por compartilhar esse conteúdo, que certamente quem está nos acompanhando e quem está compartilhando este conteúdo vai poder pensar, refletir e tomar situações e ações que possam se prevenir para que não estejam num ambiente inseguro, e sim, cada vez mais, zelando pela segurança de todos e dele mesmo. Exato. Né? Se você pudesse deixar uma mensagem final, Rafael, qual será? Bem, eu volto para os dois personagens lá do início da conversa. Para o trabalhador, o maior impactado é você. Né? Você, com um acidente de trabalho, se você se recusa a usar um óculos de segurança por preguiça, não vai acontecer comigo, talvez você nunca mais vai enxergar, nunca mais vai pescar, nunca mais vai jogar videogame, andar de motocicleta, jogar futebol, ou ver sua filha, ver sua esposa. Então, olha o impacto da segurança do trabalho. Você nunca mais vai enxergar. Para o empregador, a imagem da sua empresa, de ter uma vítima grave, um trabalhador morto, e também processo, né? Muitas vezes chega a 1 milhão um processo na área trabalhista, por impacto de acidente de trabalho por óbito. Então, os dois têm muito o que perder com o acidente de trabalho. E, por final, também a sociedade, né, o governo, que tem esse impacto do acidente de trabalho, gera um custo para a própria sociedade. Então, a prevenção é o melhor caminho. Muito bem. Hoje, Conecta Pro, no seu 12º episódio, entrevistou Antonione Rosada, entrevistou Rafael Bonin e trabalhamos aí o tema A Importância da Segurança no Trabalho. Eu agradeço a todos. Desejo que vocês tenham um excelente dia, possam estar fazendo o compartilhamento e o engajamento deste conteúdo com todos os seus amigos,
profissionais, estudantes. Afinal, compartilhar o conhecimento é ter uma sociedade cada vez melhor. Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço. E até breve. Tchau, tchau.